Antes de começar a pregar, eu quero convidar aqui o neto, é Jardia, né? Jardi, os dois, por favor, o casal. Gerda, é esse aí. Quero convidar a ficar à minha direita aqui, por favor. Sobe aqui no altar, por favor. Eles, semana passada, entregaram suas vidas para Jesus, amém? E eu estou trazendo uma carta para cada um da nossa igreja. Temos uma revistinha também que eu trouxe semana passada, mas vocês não puderam vir. Aliás, na quarta-feira eu acho, mas depois eu trago, tá bom? Uma revistinha que vai ajudar vocês a saber o que Jesus quer que vocês façam agora. Simplesinha, mas eu deixo lá na sua lojinha, viu? Amanhã, se Deus quiser. Vamos orar por eles. Quero convidar você a ficar de pé. Eles estão iniciando essa caminhada com o Senhor e precisa também das nossas orações. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós colocamos diante do Senhor a vida deste casal, que entregou as suas vidas para o Senhor. Agora, eles são do Senhor. Agora, eles estão vivendo um novo tempo. Agora, eles são nova criatura em Cristo Jesus, filhos do Senhor. Não mais criaturas, mas também filhos adotados pelo Senhor em Cristo Jesus. Abençoa-os, abençoa sua filhinha, abençoa sua vida, sua casa, seus negócios. Nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, Deus abençoe. Obrigado. Essa noite, continuando a falar especialmente para os homens, mas você, mulher, não está excluída, nem você, jovem, porque é mês dos homens, não é? Mês de junho. Eu quero trazer uma palavra dentro do que foi cantado agora nessa canção do ofertório, um adorador por excelência. Nós queremos conversar um pouquinho hoje sobre características de um verdadeiro adorador. Uma delas é que esse verdadeiro adorador, essa verdadeira adoradora, tem uma vida poderosa de oração. Amém? Abra sua Bíblia em João 4, verso 23, por favor. João 4, verso 23. Você achou aí? Amém? Vai nos dizer assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Senhor Jesus, humildemente te pedimos que o Senhor venha aplicar tua santa palavra nos nossos corações. Amém. Amém? Então, pensando nessas características, um verdadeiro adorador, ele é caracterizado por uma adoração sincera, tá? Por uma devocional sincera a Deus, tanto em espírito quanto em verdade. E essa adoração, ela demonstra amor. Ela não é de qualquer jeito. Ela demonstra amor. Ela demonstra reverência ao Eterno em todas as áreas da vida, e não apenas dentro das igrejas.
em todo lugar, em toda a área da sua vida. Agora, pensa nisso. Será que nós somos realmente verdadeiros adoradores? Porque se nós não somos, nós temos aqui um grande problema para resolver. Sério problema. Porque nós não seremos, se nós não somos verdadeiros adoradores, nós não seremos achados por Deus. Por que isso, pastor? Porque o texto é muito claro. Esse texto que nós lemos nos diz que são esses que o Pai o procura para seus adoradores. Quem são eles? Aqueles que o adoram em espírito e verdade. Adorar o Pai em espírito e em verdade, adorar a Deus em espírito e em verdade, adorar a Deus com toda a sinceridade, com toda a reverência, com todo o desejo do seu coração, é entregar-se realmente a Ele, é dedicar-se a Ele, é viver para Ele. Então a gente vai pensar em algumas características de um verdadeiro adorador nessa noite. Primeira, o verdadeiro adorador, ele tem dentro de si, ele traz dentro de si essa adoração sincera. Verso 23 de João capítulo 4, a parte A. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sinceridade. A adoração, ela deve vir daqui de dentro, do coração, com sinceridade. A adoração não pode ser com hipocrisia. A adoração tem que ser sincera. Jesus bateu de frente com os fariseus hipócritas. Eles se passavam por verdadeiros adoradores de Deus, mas não eram como sepulcros caiados. Eram bonitos por fora, bem vestidos, bem arrumados, bem apresentáveis, mas por dentro eles eram cheios de podridão. A adoração sincera, ela traz dentro de si uma devoção. Ela traz dentro de si um quebrantamento, contrição diante de Deus. Deus conhece os nossos corações. E esses são sinais de que esse coração está bem pertinho de Deus. Devoção, quebrantamento, contrição diante de Deus. Sinais que mostram para Deus e para as pessoas que nós estamos bem perto dele. Isaías 29, verso 3 vai nos dizer: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com os lábios, com a boca, e me honra com os seus lábios, mas o seu coração, olha o que o profeta está falando. Esse povo se aproxima de mim, chega para mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está bem longe de mim. A adoração que me prestam, olha o que o profeta diz, é feita só de regras ensinadas por homens. E essa não é uma adoração sincera, essa não é uma adoração que Deus quer receber da gente. O maior exemplo de um verdadeiro adorador foi o Senhor Jesus. Amém? Aliás, ele é o maior exemplo de tudo que nós precisamos ter. O exemplo vivo, maior homem Deus, esteve aqui na terra, em tudo.
em todas as coisas. Adoração sincera vai muito além do que cantar uma linda canção para Deus. Vai muito além do que repetir muitas e muitas palavras. Ela está ligada a um coração devocional, quebrantado e contrito diante de Deus. Amém? Uma segunda característica de um verdadeiro adorador é o reconhecimento da dependência de Deus. Esse cara, esse jovem, essa mulher, esse menino que adora o Senhor verdadeiramente, ele reconhece que depende de Deus em todos os seus caminhos. Provérbios 3, 5 ao 6 vai nos dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não se firme, não esteja montado, firmado no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor, e é de todo o coração. Reconhece-o em todos os teus caminhos, Ele vai endireitar as tuas veredas, amém? As tuas estradas, e vai pavimentar o local que você vai passar, que está cheio de pedregulho. Ele vai arrumar as coisas, Ele vai abrir caminhos, caminhos bons, caminhos perfeitos, para que a gente não tropece. Um verdadeiro adorador, ele reconhece a sua dependência de Deus em todas as áreas de sua vida. Mas, por reconhecer a dependência, de que ele é dependente de Deus, ele se rende à sua vontade todo o tempo. Ele procura a graça de Deus, a direção de Deus. Um homem e uma mulher dependentes de Deus, eles não agem por si mesmos, eles sabem que precisam da direção de Deus. Pela manhã nós estávamos falando um pouco sobre isso até. Eu falei da pessoa de Davi. Olha o que diz João, capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, ou nada podeis fazer. Ou seja, nós somos dependentes do Senhor, quer queira, quer não. A vontade do Senhor é soberana. A vontade do Senhor é soberana. Tem um termo médico, eu não sei se na psicologia também existe termo, que a clínica é soberana. Você já ouviu falar isso? A igreja aqui, ela é soberana. Você que é membro de uma igreja batista, da nossa ordem, da nossa convenção, você é uma igreja soberana. Está entendendo? Soberana no sentido de que em Deus nós podemos todas as coisas. Agora, sem Ele, nada
nós podemos fazer. Por isso que a gente precisa permanecer. Nós precisamos permanecer em Cristo, que é a videira verdadeira. Nós precisamos permanecer em Cristo para que esse reconhecimento da soberania de Deus, porque reconhecermos que somos dependentes de Deus é reconhecermos que Ele é soberano nas nossas vidas. Isso nos faz verdadeiros adoradores. Isso nos coloca patamar de possibilidades espirituais, de vivermos possibilidades além do nosso alcance natural, além do nosso entendimento, baixo da dependência de Deus. Nós podemos viver e vivemos uma vida mais do que feliz, uma vida mais do que abundante, uma vida de verdadeiros adoradores. Amém? Uma terceira característica de um verdadeiro adorador está no amor da reverência. Sofia falou aqui da reverência. Quando chegarmos diante do Senhor, não chegarmos de qualquer jeito, de quando virmos para a casa do Senhor, não virmos de qualquer jeito. Se a gente deve colocar a nossa melhor roupa, a gente deve dar o nosso melhor, a gente deve fazer o nosso melhor, mas não podemos ser como sepulcros caiados. Não é pecado você separar a sua melhor roupa para ver a igreja, pelo contrário. Agora, cuidado para que dentro desta roupa, interior dela, esteja algo muito melhor e maior do que ela. Pensa nisso. A sua adoração, a sua dependência de Deus, o seu amor por Deus, a sua reverência, a sua adoração sincera. Amor e reverência fala de submissão, fala de respeito. Olha o que o texto diz, Hebreus 12, verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Olha o reino que nós recebemos em Cristo Jesus. Olha o reino que agora você que é filho e que é filha de Deus. Olha o reino que agora você que decidiu aceitar a Cristo, o Senhor e Salvador de sua vida, está inserido. Reino inabalável. Este reino que nós, Igreja do Senhor nesta terra, já estamos vivendo. É neste reino, e é por este reino que nós devemos lutar, que nós devemos nos esforçar, que nós devemos perseverar para continuarmos nele, porque o diabo, que ele quer nos afastar mais, na verdade ele quer nos tirar desse reino, ele quer nos enganar, quer nos ludibriar. Ele é o pai da mentira, que não pode mais fazer parte desse reino. Foi expulso, inclusive. Expulso. Por que será que ele foi expulso?
porque ele não reconheceu a necessidade da dependência de Deus. Ele não reverenciou o seu Deus, o seu Criador, como deveria. A Bíblia diz que ele quis estar acima do trono da majestade de Deus. E aí ele levou uma rasteira, como todos vão levar. As pessoas colocaram Jesus na cruz, pensaram que tinham acabado com a sua doutrina, com o seu reinado, ali teria acabado. Olha nós aqui, vivendo o verdadeiro cristianismo. Amém? Porque esse reino, ele é inabalável. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. São dessas três formas, dessas três maneiras que nós precisamos servir a Deus, que nós devemos servir a Deus de uma maneira agradável, com reverência, com temor ao Senhor. Escute isso aqui no nome de Jesus. A reverência, ela surge, escute bem isso, da admiração e do respeito por Deus. Vou repetir. Reverência só surge da admiração que nós temos e do respeito que nós temos por Deus. Nenhum irreverente ama a Deus. Nenhum irreverente tem respeito por Deus. Os verdadeiramente reverentes são aqueles que amam a verdade, que é Deus, que é Jesus. E por amar essa verdade, eles pagam o preço do temor. Você sabia que temer a Deus tem um preço? Temer a Deus tem um preço. Senão não estaria aqui. Senão você não estaria aqui. Temer a Deus exige de nós ir além, fazer coisas, obedecer a Ele, mesmo que não seja a nossa vontade. Temer a Deus nos coloca na cruz do Calvário. O apóstolo já nos diz, o apóstolo São Paulo, que já estava crucificado com Cristo. Temer a Deus nos leva à negação de si mesmo. É o preço do temor, negar a si mesmo. Por isso que ninguém pode viver uma vida cristã ainda sendo ela mesma. Isso é ilusão. Por isso que é preciso se tornar uma nova criatura. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: olha, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Quem é da carne é carne, quem é do Espírito é Espírito. Olha aqui para mim. O plano de salvação de Deus foi feito para que você seja agora, venha ser gerado pelo Espírito de Deus, no sentido de ser transformado numa nova criatura, quando você crer em Cristo Jesus.
que a todos aqueles que creram no seu nome, Ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Você crê nisso? Está entendendo? Amém? Então, a adoração, ela deve expressar, ou deve ser expressa, o amor, gratidão e reverência a Deus. Reconhecendo isso, faz com que a gente reconheça, são atitudes que nós que depõem a nosso favor, que mostra que nós estamos reconhecendo a grandeza dele e a bondade dele nas nossas vidas. Como está então sendo nosso culto? Como está sendo o seu culto esta noite? Como é que está sendo o seu culto a Deus? Como é que está sendo o nosso culto dentro e fora da igreja? Porque o culto, ele não termina aqui. Aqui termina um momento do culto da família, do culto de domingo à noite. Mas se o nosso coração é o altar de Deus na nossa vida, se nós somos habitação de Deus, porque Deus habita dentro de vasos de barro, como diz a palavra, sou eu e você. Se nós somos a igreja de Deus, que aqui é o prédio, é a sede da igreja. A igreja somos nós. A igreja viva. Então, como está sendo o seu culto? Deve ser com amor e reverência a Deus em todo lugar. Amor e reverência a Deus precisa ter lugar no meu e no seu coração. Eu creio que você tem. Eu creio que esses predicados já estão dentro de você, sentimentos, essa decisão de amar a Deus, essa decisão de ser reverente diante de Deus, já deve estar no seu coração. Porque se não tiver, também não existirá culto e nem verdadeira adoração, mas somente religiosidade e hipocrisia. Não seja um religioso, não seja um hipócrita, porque Jesus não procura essas pessoas. Procura o quê? Verdadeiros adoradores, que o adorem em quê? Em espírito e em verdade. Aleluia, você está comigo. Aleluia. Uma quarta característica de um verdadeiro adorador é que o verdadeiro adorador, a sua vida, ela está de conformidade com a palavra de Deus. Ela anda ligada à palavra de Deus. Salmo 119, verso 105 vai nos dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O salmista era guiado pela palavra de Deus, a palavra de Deus que iluminava a sua vida. Mas quando tropeçou, foi em momentos que ele não permitiu ser submisso ou continuar submisso à luz da palavra de Deus. Toda vez que nós tropeçamos, toda vez que nós pecamos,
sabendo que estamos pecando, é porque nós abafamos, fechamos, colocamos um pano, um véu, alguma coisa para tampar essa lâmpada, que é a palavra de Deus, que ilumina a nossa vida, que é luz para os nossos caminhos. Aí nós pecamos. Você está entendendo? Amém ou não? Aí nós tropeçamos. Mas um verdadeiro adorador vive em conformidade com a palavra de Deus. Está alinhado. Verdadeiros adoradores estão alinhados à palavra de Deus. O verdadeiro adorador, ele busca viver de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos traz os ensinamentos dele para a nossa vida, é que nos orienta, é que nos ilumina, é a nossa bússola, demonstrando na nossa vida a adoração sincera, a adoração que a gente professa. O verdadeiro adorador, ele caminha guiado pela luz do Espírito Santo, não é pelos seus próprios pensamentos. Ele ora a Deus, ele busca a Deus, ele não decide nada sem a direção de Deus. Ele não vive por si mesmo. Nós não podemos viver por nós mesmos. Vivíamos antes e agíamos como ao nosso bel prazer. Fazíamos, vivíamos conforme as nossas vontades, como ovelhas que não têm pastor. Mas agora nós temos um pastor, o Senhor Jesus. Diga assim: eu tenho um pastor, é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Romanos 12:2 vai nos dizer: e não vivam conforme, olha aqui, os padrões deste mundo, mas deixem que Deus, é o Senhor que transforma, deixem que Deus os transforme. É o Senhor que nos transforma pelo quê? Pela renovação da nossa mente. Começa aqui. Deus começa a nos renovar por aqui. É incrível isso. Para que então a gente possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, deixa Deus te transformar. Deixa Deus renovar a sua vida, renovar a sua mente, renovar, restaurar os seus sentimentos, o seu coração, a sua fé. Deus nos deu um espírito de alegria, não de entristecimento, não de tristeza, de alegria. Deus nos fez, na pessoa de Jesus, nos plantou como carvalhos de justiça nesta terra. Ou seja, nossa raiz é forte, que carvalho é árvore forte, que não se acaba, não cai facilmente, não é derrubada facilmente. Nós estamos, um verdadeiro adorador está firmado na rocha. A sua casa está firmada na rocha, porque ele vive em conformidade com a rocha, que é a palavra de Deus. Você está me entendendo? E em último lugar, quinta e última característica de um verdadeiro adorador é que ele confia em Deus em todas as coisas.
ele confia em Deus em todas as circunstâncias. Lembra daquele corinho? Leandro? Não olha as circunstâncias, não. Ele olha para o amor de Deus. Ele não olha para as circunstâncias ao redor. Ele não adora a Deus porque está tudo bem. Porque eu recebi aquela bênção, porque eu recebi aquele milagre, agora eu vou adorar a Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Um verdadeiro adorador e uma verdadeira adoradora adora a Deus independente das circunstâncias. Eu sepultei mamãe há mais de 3 anos atrás. Eu saí diretamente do cemitério, nós saímos para cá. Em um culto, acho que da MCM, se eu não me engano, nós viemos adorar o Senhor. Eu estava muito triste. Mas escute isso aqui no nome de Jesus. Nosso Senhor é maior do que toda e qualquer tristeza. Aleluia, aleluia. Toda e qualquer tristeza que porventura você esteja sentindo nesse momento, o nosso Senhor Jesus é maior. Então, ore a Ele. Eu já contei essa historinha aqui de que algumas pessoas estavam pedindo a Deus alguma coisa. Uma pessoa pediu uma casa. Jesus ia e clamava ao Pai. Pai, olha, intercedia, né? Ele é o nosso único intercessor diante do Pai. Pai, olha, está vendo ali fulano, dá uma casa para ela. Deus pegava e abria as portas, aquela pessoa recebia uma casa. Tem uma pessoa que estava pedindo um carro. Pai, dá aquele carro para aquela pessoa, está pedindo tanto tempo. Aí o Senhor abria as portas e dava o carro. Mas existia uma pessoa que estava de joelhos, sempre orando ao Senhor, mas não pedia nada. Ele só adorava a Deus. Senhor, eu te louvo, te agradeço, te glorifico, porque só o Senhor é Deus na minha vida. Eu te amo, eu te adoro. Uma adoração sincera. Jesus viu aquilo e disse: Pai, o Senhor está vendo? Essa pessoa não te pede nada. O que a gente vai fazer com ela? Aí o pai disse: filho, dê tudo que ela precisa. Hein? É assim, queridos. Nós precisamos confiar em Deus em todas as circunstâncias. Filipenses 4, 6 a 7 vai nos dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, porque ansiedade, mata, sabia? Não é, Silvio? Não, Ítalo? Ansiedade mata. Pessoas estão morrendo por causa de crise de ansiedade. Aquele filme Homem de Ferro 3, ele teve crise de ansiedade. Era ansiedade, né? Você assistiu Homem de Ferro 3? Não gosto muito da Marvel, não é minha esposa que gosta. O cara, o Homem de Ferro, estava passando por uma crise. Ele passa por uma crise de ansiedade terrível dentro daquele filme, a ponto de morrer. A ansiedade tira o fôlego. A ansiedade, sufoca a gente. E a palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho, nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, na hora de ansiedade, está difícil? O conselho da palavra de Deus é que a gente continue entregando.
colocando diante dele as nossas ansiedades, nossos pedidos, apresentando a ele. Mas apresenta e descansa. Apresenta e espera o trabalhar de Deus. Ah, pastor, Deus demora muito. É bem verdade que Deus tem o seu tempo. É no tempo dele, não é no nosso tempo. Mas todos aqueles que esperam por ele jamais serão confundidos. Amém? Então, e a paz de Deus que excede, olha, quando eu faço isso, quando a gente faz isso, quando a gente toma consciência de que não devemos estar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo nós colocarmos em oração, nós temos já um resultado. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha o que a paz de Deus guarda. Por isso a necessidade da paz do Senhor na nossa vida. Olha aqui, ela guarda primeiro os nossos corações, para não cair em depressão. Vai falando besteira, me ajuda aqui, viu, psicólogo? Para não cair em ruínas, em um poço profundo onde só Deus pode me tirar. Ele tira, mas a gente pode fazer isso aqui para não cairmos. Lembra do que eu falei ainda há pouco? Que um verdadeiro adorador está firmado na rocha. A rocha é o Senhor Jesus, é a própria palavra de Deus, onde podem vir os vendavais, podem vir as tempestades, balançar aquela casa, mas ela não vai cair, porque ela não foi construída na areia. Não é qualquer vento de doutrina, não é qualquer má notícia que vai derrubar você, nem eu, nem a igreja do Senhor, não. Porque nós temos a paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Tudo é em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Eterno. Aleluia. Então, a adoração, ela não se limita a momentos de alegria, de prosperidade, não. Mas ela se manifesta, a verdadeira adoração, ela se manifesta em todas as circunstâncias das nossas vidas. Vou repetir: a adoração não se limita a momentos de alegria e de prosperidade, mas ela se manifesta em todas as circunstâncias das nossas vidas, mesmo em meio às dificuldades e às provações. Nós cantamos, né, Wagner? Comigo aqui, você crê nisso? Sou dependente. A igreja é dependente de Deus. Isaías 12, verso 2: Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. Tenha confiança e não tema. O Senhor sim, é a minha força e o meu cântico. Aleluia. Ele é a minha salvação. Quero te convidar a ficar de pé. Verdadeiros adoradores são mais do que cantores e músicos. A verdade, são pessoas que respiram e exalam
poder do Espírito Santo. Isso é um verdadeiro adorador. As pessoas, elas não são comuns. Verdadeiros adoradores não são comuns, mas são pessoas dotadas dessas características todas que nós falamos aqui, que glorificam a Deus. Baixe a sua cabeça. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai bendito, nós nos rendemos à Tua vontade. Nós nos colocamos diante de Ti e pedimos que nos faça mais e mais verdadeiros adoradores, homens e mulheres que já aprenderam a viver uma adoração sincera, a reconhecer a dependência do Senhor, amar ao Senhor e ter reverência por tudo que é de Deus. Pessoas que têm a vida em conformidade com a Tua vontade e com a Tua palavra. Senhor, pessoas, faz de nós mais e mais pessoas que confiam no Senhor em todo o tempo, independente das circunstâncias. Nós oramos no nome de Jesus e a igreja diz: